Você sabia que sua vida não está travada por falta de oportunidade? A sua vida ela está travada porque você acredita numa mentira que você tem contado há anos para você mesmo. E acabou que essa mentira virou o seu espelho de consulta, sabe? O espelho, espelho meu. Tem muitas pessoas que vivem isso. Elas sempre que vão tomar uma decisão, sempre que vão agir em direção a algo, elas consultam o espelho de mentira que elas têm. Aquele espelho que sempre fala que você não é capaz, que você não consegue, que você não é bom o suficiente. E você nem percebe isso. Esse é o pior, porque na maioria das vezes a gente não percebe que está consultando um espelho que sempre nos joga para baixo, que sempre nos tira a nossa capacidade. É aquele espelho do auto-julgamento. Você está sempre consultando esse espelho sem nem perceber. Mas hoje, nesse vídeo, você vai entender exatamente como isso funciona e como que você pode fazer para quebrar esse ciclo. Eu quero trazer para vocês um conceito de um livro que eu estou lendo, estou terminando de ler agora, e eu resolvi gravar esse vídeo porque fez muito sentido com aquilo que eu trabalho, com aquilo que eu faço e aquilo que eu aplico na minha vida, que é o livro Psicocibernética, do Maxwell Maltz, um cirurgião plástico. Ele percebeu que tinha algo estranho nos pacientes que ele fazia cirurgia. Ele fazia cirurgia plástica e ele percebeu que algumas pessoas, mesmo depois de fazer a correção, né, mesmo depois de estar bem, aparentemente falando, elas não conseguiam se aceitar e mesmo assim elas observavam e falavam, não percebi nada de diferente. Isso fez muito sentido para mim, porque às vezes quando você está trabalhando também como terapeuta, você está ali atendendo um paciente, ele entra no consultório no primeiro dia de uma forma, a maioria das vezes abalado, você percebe na fisionomia da pessoa, no corpo dela, no tônus vital dela, o quanto ela está para baixo, o corpo encurvado. Quando você chega no fim do tratamento ali de 5 sessões, que dá 5 semanas, esse paciente ele é outro. Ele está com um brilho diferente, ele está mais posturado, ele conversa diferente, ele fala diferente. E se você perguntar para ele se mudou alguma coisa, ele vai falar que não mudou nada, que ele não percebeu nada de diferente. Por quê? Porque ele consulta todos os dias o espelho que ele criou, aquela mentira que ele criou todos os dias. E foi isso que o Dr. Maltz ele fez no livro. No livro Psicocibernética, ele percebeu isso, que mesmo depois de transformações físicas impressionantes, algumas pessoas ainda se sentiam feias, inseguras, elas se sentiam inferiores. Na maioria das vezes, ela falava que estava do mesmo jeito. No livro ele conta isso, que tinham pessoas que falavam, não percebi nada de diferente, continuo do mesmo jeito. Foi quando ele escreveu esse livro. O que precisava ser transformado nessa pessoa não era o corpo dela, era a autoimagem visível. Era aquilo que ela falava para ela mesma todos os dias. É isso que eu tenho feito ultimamente, montando toda a estrutura do método nível, que antes se chamava método trava zero, hoje se chama método nível, que literalmente é para você subir de nível, sair do nível que você vive hoje e viver um nível completamente diferente do seu. Se você quer entender como funciona o método nível, na descrição tem o link, entra no nosso grupo VIP e lá você vai ter 2 aulas gratuitas onde você vai poder identificar tudo aquilo que te trava para fazer você caminhar em direção a esse próximo nível, fazer você mudar de vida. O método nível ele é presencial, online, nós temos uma comunidade de alto nível e também os atendimentos individuais. Se você quiser saber mais, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de te explicar exatamente como que funciona todo o método para que você possa sair do nível que você está hoje e alcançar níveis além daquilo que você imaginou. Porque você pode, você só não acredita, porque o espelho que você consulta é aquele espelho que sempre te conta a mesma mentira. Ele está sempre contando aquilo que você já acredita. Então ele vai fazer sempre a mesma coisa, sempre te colocar para baixo. Porque é isso que ele faz. Você nunca vai se comportar de maneira diferente da imagem que você tem de si mesmo. As pessoas veem na gente aquilo que nós mesmo enxergamos em nós. Ah, Jonathan, mas tem pessoas que falam que, nossa, como você é capaz, como você é boa nisso ou naquilo e eu não consigo enxergar. Tudo bem, tem pessoas que conseguem ver um potencial que a gente tem, mas a maioria das pessoas vão através de quê? Da energia. Então, a sua energia
Daqui a pouco, até essa pessoa que fala da sua capacidade vai se avaliar e vai falar, não sei não. Eu acho que ele não tem essa capacidade toda não. Por quê? Porque você acredita tanto na imagem que você tem de si mesmo que você começa a transmitir isso para as pessoas. Isso também vale para o contrário. Quando você acredita tanto no seu potencial, na sua capacidade, você também transmite isso para as pessoas. É assim que funciona. Você nunca se comporta de maneira diferente da imagem que você tem de si mesmo. Já anota isso aí. Eu nunca me comportarei de maneira diferente da imagem que eu tenho de mim mesmo. Qual é a imagem que você tem de você? Deixa aqui nos comentários. Que imagem você tem de você? É de uma pessoa que não consegue nada? Uma pessoa que está sempre lutando e sempre travada no mesmo lugar? Ou uma pessoa que é autoconfiante? Uma pessoa que se sente segura? Uma pessoa com uma autoestima elevada? Com uma inteligência emocional estruturada? Quem é você? Deixa aqui nos comentários. E já aproveita e se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser diferente de tudo que você já ouviu até hoje. Agora eu quero que você imagine algo. Imagine você vivendo com um espelho invisível colado no seu rosto. Imagina. E esse espelho ele não mostra quem você é de verdade. Ele mostra só aquilo que você acredita que é. A versão que você acredita de você mesmo. Imagine isso aí agora. Se você se vê uma pessoa incapaz, inferior e não merecedora, é essa lente que vai distorcer tudo isso. É essa lente desse espelho que vai te mostrar uma pessoa incapaz, uma pessoa inferior, uma pessoa não merecedora, uma pessoa insegura. É isso que você acredita? É isso que você quer ver? Então é isso que essa lente do seu espelho vai mostrar para você. E quando você está com essa ótica, com esse espelho invisível colado no seu rosto, exatamente mostrando aquilo que você acredita que é, as oportunidades que surgem no seu caminho, elas viram ameaças. Elas não se tornam uma oportunidade, ela vira uma ameaça. Um elogio que você recebe, eles começam a ter um tom de dúvida. Será mesmo? Poxa, fulano falou que meu cabelo tá bonito. Será mesmo que tá bonito? Não sei, hein? Eu não acho. Então já não sei se é tão bonito assim. E os erros viram provas de que você não serve. Você vai lá e faz algo e aí não dá certo, não funciona, aí você fala, eu sabia, eu não sou bom nisso mesmo. Todos os erros que você tiver na sua vida vão validar para mostrar para você que você não serve mesmo. É isso que acontece. E o mais assustador, isso tudo acontece de forma automática. Em fração de milésimos de segundo. De uma forma que você não percebe. Por quê? Porque se tornou um hábito inconsciente. Aquilo que era consciente se tornou inconsciente. E aí você faz de uma forma que você nem percebe que está fazendo. Você só começa a perceber esses hábitos ruins, esse comportamento ruim, a partir do momento que você escuta o que eu estou falando aqui para você, e aí te dá um estalo, você fala, peraí, deixa eu observar isso aqui. Ou você escuta alguém falando, ou você lê um livro, ou você assiste um vídeo, um podcast, alguém falando algo sobre isso, e te dá um estalo e você fala, não é que eu estou vivendo dessa forma? Não é que eu estou fazendo desse jeito? Não é que eu estou repetindo esse mesmo padrão? E aí você toma o quê? Consciência. Resolveu o problema? Não. E não resolve. O primeiro passo para resolver qualquer problema inconsciente é tomar consciência. Eu sei agora que existe o problema. Mas ele não se resolve sozinho. Ele se resolve tomando novas atitudes, fazendo coisas novas, coisas diferentes. É assim que você vai conseguir mudar um hábito ruim para um hábito bom. Não tem outra forma. Porque assim como você aprendeu a criar todo esse padrão inconsciente negativo, você também pode aprender a criar um padrão inconsciente positivo. Porque você não nasceu se sentindo inseguro, pequeno e sem valor. Ninguém nasce dessa forma. Você não nasceu com ansiedade, você não nasceu se sentindo depressivo. Você aprendeu isso. E esse aprendizado foi acumulando, se repetindo e cristalizado por experiências, sabe? Críticas, comparações, traumas, situações que aconteceram, coisas que você ouviu, viveu ou viu outras pessoas vivendo, aquelas suas experiências marcantes dentro da sua família, na sua casa, principalmente com os seus pais,
que essa é uma das chaves principais de qualquer trauma e de qualquer bloqueio. Vem dos nossos pais. Querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando. Ah, Jonathan, mas eu não tenho, não tive pais. Tá aí também. Sua trava também tá aí. Trava do abandono. E aí você se sente também incapaz. Porque você sente que se você fizer, as pessoas vão te deixar. Tem um padrão de abandono. Tem pessoas, por exemplo, que foram abandonadas que elas abandonam tudo. Tem pessoas que se apegam a tudo. Então tudo isso tem que ser analisado dentro de uma perspectiva individual. Entender a história da pessoa, entender o que ela passou, o que ela passa, o que ela vive, para a gente poder mapear e buscar a raiz desse problema. É assim que a gente consegue resolver uma questão de forma mais objetiva e num tempo mais curto, né? Vamos dizer, sem trabalhar com os sintomas, trabalhando sempre com a raiz. É isso que o método nível faz, é isso que eu sempre fiz nos meus atendimentos. Agora eu só coloquei de uma forma mais profunda e intensa dentro do método nível. Então, você aprendeu isso. Não foi algo que veio com você. Assim como você aprendeu a ter esse padrão, você pode aprender a ter um outro padrão. É tudo uma questão de escolha. Tomar consciência e agora o que eu faço? E aí fazer aquilo que precisa ser feito. E esse vídeo tem o oferecimento da Te Cuido, uma plataforma de saúde mental online, onde tem os melhores psicólogos e terapeutas com preços acessíveis. Já clica aqui no link, agende a sua sessão, porque nessa eu confio. Porque se você não muda, o seu cérebro, que funciona como um mecanismo de busca de objetivos, ele é igual um míssil, sabe? Aquele míssil teleguiado. Ele simplesmente ajusta suas ações com base nessas imagens que você alimenta todos os dias. Então, por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Seu cérebro, sua mente entende que aquilo é exatamente o que você precisa, já está lá dentro do seu HD, ele vai como um míssil teleguiado buscar essa informação para validar aquilo que você já acredita. A maioria das pessoas pensam que elas têm medo do julgamento. Eu também passei muito tempo acreditando que o meu maior problema era a relação ao julgamento. Ah, eu não gravo vídeo porque eu tenho medo do que vão falar. Ah, e o que vão pensar. Ah, isso, aquilo. Ninguém tá nem aí. Essa é a realidade. O medo principal não era o medo do julgamento, era o auto-julgamento. Era aquilo que eu falava para mim mesmo. Se eu gravar, vão falar de mim. Eu não sou bom o suficiente. Eu não tenho conteúdo isso, eu não tenho aquilo. Se eu não tenho essa câmera, eu não tenho essa luz, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Era aquilo que eu falava para mim, mas eu usava como uma desculpa que era o outro e não eu. Você aí, qual é a desculpa que você está dando? Observa seus auto-julgamentos. O que você tem falado para você mesmo? O que você fala para você tem mais força do que aquilo que as pessoas falam ou pensam de você. Porque muitas vezes as pessoas falam aquilo que já está validado aqui dentro. Por exemplo, se você fez alguma coisa diferente no seu cabelo, e aí você tá ali, tranquilo, aí você fala, não gostei, achei feio. Você achou feio, tá tudo bem. Passa uma pessoa por você e fala, nossa, que cabelo feio. Automaticamente você pega aquela informação e coloca aqui dentro. Passou um pouquinho, a informação que você recebeu mais aquilo que você acreditava deu match. Simples, deu match. Era exatamente aquilo que você acreditava. E aí, o que você faz? Você não fala assim, nossa, mas eu também, né? Eu falei para mim que estava feio, então o problema não foi o outro que falou, era eu que não acreditava. Você não faz isso. Você vai falar, ah, fulano estava falando mal de mim. Quem é ele para falar de mim? Quem é ele para falar do meu cabelo? Quem é ele para falar isso? Entende? Você pegou a informação, validou, deu match com aquilo que você já acreditava, só que agora o problema não é seu. Não foi você. O problema foi o outro. É assim que a gente faz. Auto-julgamento. Quando você escuta algo de alguém que bate aqui e fica, é porque você já acreditava. De alguma forma, querendo ou não querendo, de forma inconsciente, existe lá dentro de você algo que você mesmo já falava para você em relação ao que te falaram. Que você não é capaz, que você não é bom em nada, que você não presta, que nada vai dar certo para você. Como que ela tem coragem de falar isso para mim? Tem até
Um dito que fala assim: se bateu e doeu, pega que é teu. É literalmente isso. Se bateu, doeu, pega que é teu. Porque é isso que você acredita de você mesmo. Não é simplesmente o que o outro está falando, é aquilo que você acredita de você. E o que você acredita sobre você? Então, observa seus pensamentos. Por quê? Porque toda vez a sua mente, que funciona como um mecanismo de busca, vai sempre buscar aquilo que você já acredita e alimenta da sua imagem. Ela só vai validar aquilo. Simplesmente buscar tudo para validar. É igual você pegar, por exemplo, uma foto sua, velha, embaçada, e você usar essa foto como um guia. Você não está vendo nada. Não é você. É só um borrão. Só que aquilo para você é a sua imagem. Por exemplo, eu tenho uma técnica que eu uso nos meus atendimentos, uma técnica de hipnoterapia, que é uma técnica do espelho, que eu mesmo criei essa técnica dentro dos meus atendimentos, onde eu peço para a pessoa se olhar no espelho. E esse espelho, ele é um espelho mágico, é um espelho especial. Ele mostra como você está por dentro. E o mais engraçado de tudo isso, que quando a pessoa ela tem problema com a autoimagem dela, todas as vezes que eu uso essa técnica, a pessoa não consegue se ver no espelho. A pessoa às vezes ela tá de lado, não consegue se ver normalmente, ela tá borrada, ela tá embaçada, ela tá só a silhueta, ela não consegue ver nada, ela sabe que ela tá lá no espelho, mas ela não consegue ver. O que é isso? O borrão é a imagem que você tem de você. Não existe. Nem você acredita mais em você. E aí essa imagem embaçada, escura, essa imagem ruim, essa imagem que você tem criado na sua mente, você está usando ela como seu guia todos os dias. Todos os dias que você precisa fazer algo novo, tomar uma decisão, tomar uma postura, uma atitude, agir em alguma coisa, você vai lá no seu espelho e consulta ele. E aí ele te mostra exatamente aquilo que você acredita que você é. Ele não mostra quem você é. Ele mostra o que você acredita. E esse é o que as pessoas mais têm se guiado hoje. As pessoas não conseguem fazer mais nada, porque elas mesmo não acreditam mais nelas. Eu, por exemplo, passei muito tempo não acreditando mais em mim, na minha capacidade, naquilo que eu faço, na transformação que eu gero. Eu parei de acreditar. E eu percebi que eu esperava muito validação do outro. Eu passei a vida inteira esperando validação. Contando para vocês, eu fiz parte de uma igreja, eu cantava no louvor. Eu passei quase 17 anos cantando no louvor e eu tinha uma autoestima muito baixa. Hoje, como terapeuta, hoje atendendo vários pacientes, tendo vários processos sozinho, todo o meu método nível eu tenho aplicado em mim mesmo, então eu tenho visto quanto isso tem sido transformador na minha vida. Eu percebi que eu não tinha nada de autoestima. Eu não acreditava no que eu fazia, eu não acreditava em quem eu era. Eu criei uma persona um pouco mais agressiva, um pouco mais também, parece polaridade diferente, mas era agressiva e engraçada. Vai entender, né? Então eu criei essa persona. Por quê? Porque eu não confiava em mim mesmo. Um detalhe muito forte disso é que toda vez que eu descia lá do altar, do palco, que eu descia, que eu tinha acabado de cantar, eu descia e eu perguntava, como que foi? E aí, você gostou? Ficou legal? Ficou isso? Ficou aquilo? Só que lá eu já sabia, eu não tinha gostado. Eu tinha desafinado, eu tinha errado alguma coisa, mas eram coisas tão pequenas que pessoas leigas nem conseguiam perceber. Mas as pessoas ali, o sonoplasta, né, o operador de som ali, o pessoal da banda e tudo, eles percebiam, porque eles são músicos. Então quem que eu perguntava? Eu perguntava quem não conhecia? Não, eu perguntava quem conhecia. Por quê? Porque eu queria a validação daquilo que eu já acreditava. Eu sabia que tinha sido ruim. Para mim, tinha sido péssimo. E aí quando eu perguntava, eu falava, você desafinou em tal parte, você fez isso, você fez aquilo. E isso foi validando.
inconscientemente isso foi me diminuindo. Eu fui me sentindo cada vez menor, cada vez mais incapaz. E quando eu saí de lá, no meu trabalho, tanto como terapeuta, como qualquer outra coisa, até mesmo como marido, como pai, eu percebi que isso me acompanhava. Eu sempre me diminuí, eu sempre me senti inferiorizado. Se minha esposa me falava algo ou me cobrava alguma coisa, aquilo já mexia muito comigo, já me jogava para baixo, já me diminuía. E eu percebi que isso era a criança ferida. Literalmente. Eu queria só ser validado, eu não queria ser confrontado. E quando você entende isso, você percebe que você está com esse espelho colado na sua cara o tempo todo. Um espelho que te diminui, um espelho que te menospreza, um espelho que sempre tá tudo ruim, que se a pessoa falar algo com você, ela tá querendo te humilhar, ela tá querendo te jogar para baixo, ela não tá nem aí para você. Só que não tem nada a ver, muito pelo contrário. As pessoas que falam para você aquilo que elas estão enxergando em você, pode ter certeza que, na maioria das vezes, são as pessoas que mais te amam. As pessoas que têm coragem de falar a verdade para você. Falar aquilo que você está fugindo o tempo todo. E a minha esposa foi importantíssima. Para não falar 100%, vou colocar 90%. Nesse processo de tomar consciência disso. Desde o início do nosso casamento, ela sempre falou: você se diminui demais, você coloca a culpa em todo mundo, você não assume responsabilidade. E é isso. É sobre isso. A autoimagem pequena, a autoimagem ruim, ela te diminui cada vez mais. Você não consegue fazer nada no seu trabalho, pode ser CLT, pode ser empreender, pode ser qualquer coisa. Eu falo isso para vocês por experiência própria. Eu já fiz tudo, mas qualquer coisa que você ouvir de alguém te joga para baixo. Ela te tira o chão. Você sente como uma afronta. Você vê como uma crítica. Você vê como uma pessoa querendo te menosprezar. Mas não é sobre isso. É sobre você, não foi o outro. Você já se sentia daquele jeito. Você já se sentia inferiorizado. Você já se sentia pequeno. Quando a pessoa fala, ela só valida aquilo que você já acreditava. É exatamente isso que acontece. Então, quando você percebe que você está com essa foto embaçada de você mesmo e se guiando por ela, quando você toma consciência, você fala: caramba, por isso que nada dá certo. Por isso que eu não consigo nada. Porque eu não confio em quem eu sou. Eu não confio no que eu faço. Eu quero que as pessoas confiem por mim. Eu quero que as pessoas acreditem no que eu faço. Mas se você não acredita no que você faz, ninguém vai acreditar. Se você acredita em quem você é, as pessoas vão comprar você. Porque ninguém compra produto ou serviço. As pessoas compram a marca. Elas compram quem está entregando o serviço. É você. Sou eu. Ela precisa confiar e acreditar em quem está vendendo. Enquanto você tem autoimagem fraca, você não acredita no que você faz. E como que você vai vender uma coisa que você não acredita? Não faz sentido. Então você tem que tomar consciência de que você está vivendo a vida com um espelho colado no seu rosto e visível e se guiando por aquilo que o espelho está mostrando, que não é você, é aquilo que você quer acreditar. Aquilo que tem forjado a sua história até então. Os acontecimentos, as comparações, as críticas, os traumas que você viveu. Eles criaram a sua persona, quem você é hoje. E quem você é hoje é exatamente quem você gostaria de ser? Analisa, observa. Porque se não é o que você gostaria de ser e viver, toma consciência agora e pare e analisa o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Trabalhe a sua autoimagem, a sua confiança. Observe o seu auto-julgamento. Isso está paralisando a sua vida. Isso está destruindo a sua vida aos poucos. E você nem está percebendo isso. E no livro, ele propôs um caminho diferente. Ele dá algumas dicas de como mudar essa sua autoimagem, aquilo que você vê sobre você, como mudar a sua perspectiva sobre quem você é. Ele ensina algo que a gente faz também na PNL, na hipnose,
que é o ensaio mental. Que ele fala assim, você pode começar a ensaiar mentalmente uma nova versão de si mesmo. Por quê? Como eu falei em outros vídeos, e eu sempre falo, a nossa mente ela não sabe o que é uma imagem criada ou uma imagem real. Aquilo que está acontecendo ou algo que eu estou lembrando, ela não consegue diferenciar. Ela não sabe a diferença entre o que você vive e o que você imagina com emoção e detalhes. Isso é muito importante e tem que ficar muito claro. Não é só uma imagem, é emoção e detalhes. Porque quanto mais detalhe você coloca em uma imagem mental, mais real fica para sua mente. Porque você precisa colocar esses detalhes, essa emoção. Eu sempre uso uma técnica, que é a técnica que eu começo ali todo o aprofundamento do paciente, eu levo sempre para a praia. E eu falo, sinta a areia nos seus pés, sinta a brisa batendo no seu corpo, ouça o barulho das ondas do mar quebrando, os pássaros cantando. Por quê? Porque precisa ter detalhes, precisa ter emoção, você precisa sentir, sabe? Porque se você não sente a areia nos seus pés, você consegue ouvir os pássaros cantando, por exemplo. Se você não consegue ouvir os pássaros cantando, você pode sentir como se fosse uma leve brisa batendo no seu corpo. Então tem vários sentidos que você pode estar transformando esses detalhes em emoção. Eu quero fazer uma prática com você aqui bem rápido. Eu quero que você feche os olhos. Se você não estiver dirigindo, não estiver na rua, feche os olhos aí bem rápido, por 10 segundos, e imagine você agindo agora com confiança naquilo que você gostaria de fazer. Imagine agora você agindo com confiança, falando com segurança, se sentindo leve, se sentindo respeitado naquilo que você faz. Imagine aí agora. Imagine você fazendo exatamente isso, se sentindo respeitado, tendo confiança para falar, segurança, sabe? Veja os detalhes, sinta a emoção. Isso. Você acabou de iniciar um novo reflexo de você. É isso que você acabou de fazer. Se você conseguiu se imaginar agora agindo com confiança naquilo que você... Vamos supor que você tem algo para fazer essa semana, uma entrevista, um novo projeto, algo que você vai fazer. Gravar um vídeo, por exemplo. Feche os olhos e imagine você com confiança agora, como se fosse a situação real. Câmera ligada e você falando para a câmera. Imagine isso, situação real. Toda segurança, confiança, sabe? E você se sentindo leve e respeitado. É isso. Essa imagem que você tem que ter fixa na sua mente agora. Isso. Se você repetir isso todos os dias por 2 minutos, eu tenho certeza absoluta, seu cérebro vai começar a aceitar essa nova referência de você como verdade. Por quê? Porque aquela versão passada, ela tem sido reforçada dia após dia por anos. E agora você precisa criar uma nova versão de você, um novo você. Então repete essa técnica bem rápido, fechar os olhos aí 10 segundos, né? Eu te indico a fazer pelo menos 2 minutos por dia, né? Aqui no vídeo, senão vai ficar muito longo. Você fazer isso pelo menos 2 minutos por dia, são 2 minutos, tá? Não é nem o tempo de você ver um vídeo nas redes vizinhas aí. Não dá nem tempo. Às vezes você consegue ver 2 no máximo. Olha o tempo que você perde aí jogando o seu tempo todo fora assistindo essas redes sociais. Então, faça isso por você e para você. Coloque isso em prática. Porque o que destrói a maioria das pessoas é a interpretação que você faz com base nas imagens distorcidas que você carrega. Então, o que adianta você falar assim, mais uma entrevista que eu estou indo e não me chamam? Isso é um fato, não estão te chamando. Mas você tem que perceber que não é isso que está destruindo você. O que está destruindo você é a sua percepção e a sua interpretação daquilo que está acontecendo. Baseado em quê? Com base na imagem distorcida que você tem de você mesmo. Você não é bom, tem candidatos melhores que você, sabe? Isso não é para mim, eu já entendi, eu não consigo mesmo. Desisto. Não vou mais não. E aí, no final de tudo, o que fica pior ainda é que vocês acham que isso é quem vocês são.
você começa a achar que isso é quem você é. Só que isso não é você. É só uma imagem distorcida que você criou de você. Eu quero te dizer que você é capaz de muito mais aquilo que você nunca imaginou de fazer. E não é uma frasezinha clichê, como se tem muito na internet aí. Eu estou falando sobre transformação real, de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Assim como esse livro, Psicocibernética, ele fala que a maioria das pessoas que transformavam a sua aparência estavam pessoas bonitas, aparentemente lindas, e mesmo assim se sentiam inseguras, sem confiança, se sentindo inferiorizadas. Porque o problema delas não era a imagem externa, era a imagem interna que elas tinham criado delas mesmas. Então, por mais que a gente pode reparar a quantidade de pessoas buscando estética, as mulheres passam horas e horas em salão, as mulheres aí, a grande maioria, homens hoje também, harmonização facial, vários tipos de cirurgia estética, e você percebe que a grande maioria dessas pessoas, eu não estou falando que é 100%, mas a grande maioria tem um vazio que não consegue preencher com nada. Né? Aí vem os religiosos e falam, um vazio que só Deus preenche. Deus já habita em você. Só que você mesmo, pelo seu livre-arbítrio, acredita na sua incapacidade de fazer as coisas. Porque você está esperando que alguém faça por você. E não vai acontecer. E essa mudança não é externa. Essa mudança é de dentro para fora. Dentro do método nível, todos os meus atendimentos, tudo que eu fiz e falo até hoje, que a mudança é de dentro para fora. Se ela não acontecer de dentro para fora, nada muda. Você pode estar esteticamente a pessoa mais bonita do universo. Você vai continuar se sentindo uma pessoa inferiorizada. Todo mundo pode falar para você que você é lindo. Você vai continuar achando que você é feio. Por que as pessoas não param quando começa um processo estético? E aí elas vão cada vez mais piorando, porque elas estão buscando uma solução externa, só que é interna. E aí nada vai mudar. Eu posso fazer quantos procedimentos eu quiser, que não vai mudar. Eu vou sempre me achar feio. Eu vou sempre me achar inferiorizado. Então é isso que acontece. Você precisa tomar consciência de que a imagem distorcida que você tem está fazendo com que você acredite que isso é você. E para a gente finalizar, eu quero te dizer que você não precisa se reinventar. Você só precisa se lembrar de quem você era. Antes de acreditar no que falaram para você que você era. Você precisa se lembrar quem você era. Quem você é de verdade. Não quem você está agora. Não essa pessoa, essa persona que você criou baseado em todos os traumas, críticas e situações que aconteceram. Você não precisa se reinventar, virar uma outra pessoa. Não, você só precisa voltar para você mesmo. Você só precisa se lembrar de quem você sempre foi. Isso é que você precisa fazer. Você já viu o que acontece quando uma pessoa quebra um espelho? Ela para, caiu, o espelho quebrou. Ela para ali, junta os pedaços e faz o quê? Joga fora. E essa é a oportunidade que você está tendo de quebrar esse espelho invisível que tem controlado a sua vida durante tanto tempo. Só que agora a escolha é sua. Agora é com você. Quebrar esse espelho ou continuar olhando para ele e validando essa imagem distorcida que você criou durante todo esse tempo. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, comenta aí, deixa aí nos comentários. Comenta com a frase, eu escolho um novo reflexo. E já se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu quero aprofundar cada vez mais para te ajudar a destravar a sua vida e fazer com que você viva um próximo nível. E esse vídeo tem o oferecimento da Te Cuido, uma plataforma de saúde mental online, onde tem os melhores psicólogos e terapeutas com preços acessíveis. Já clica aqui no link, agende a sua sessão, porque nessa eu confio.